Bom, voltando aqui agora para a nossa sétima aula e a última desse módulo, dessa aula piloto sobre dimensionamento de estruturas, terminando aqui com o dimensionamento a compressão dos perfis. Tá? Quando eu falei na aula passada que aqui era um pouquinho mais complicado, na verdade não é que é complicado, ele é mais extenso, mas os conceitos são os mesmos que você já viu até agora. Você sempre vai fazer o mesmo passo a passo. Você vai primeiro dimensionar o perfil, a esbeltez do perfil, depois a esbeltez dos elementos que compõem o perfil e depois, por fim, concluir aí com o cálculo nesse caso aqui, da compressão da força axial resistente do perfil. Tá? Aqui é o fluxograma que contém, né, o passo a passo de todas as etapas que você tem que cumprir para dimensionar um elemento a compressão. Fazendo um resumo, um breve resumo, começa com a escolha do perfil. Depois você vai verificar a esbeltez do perfil em si, é o índice de esbeltez do perfil. A norma fala que para compressão o índice de esbeltez tem que ser menor que 200 e para tração menor que 300, tá? Se não passar na esbeltez, nem continua a conta, já escolhe outro perfil. Tá? Você vai ver que a esbeltez depende do tamanho do pilar, ou seja, do pilar da barra comprimida, de um coeficiente K e de um raio de giração. É importante você ter claro o seguinte: quando a gente está dimensionando perfis a compressão, tanto podem ser vigas, ou seja, elementos horizontais ali, sujeitos à compressão por qualquer esforço axial que venha a ocorrer no perfil, ou pode ser colunas, pilares, o que na maioria dos casos certo? Colunas normalmente são solicitadas a flexão e a compressão simultaneamente, em alguns casos somente a compressão. Depois que você verificou a esbeltez do perfil, você vai verificar a esbeltez da mesa e da alma do perfil. Mesma coisa, verifica se passa no limite inferior ou no limite superior. Se passar, você faz, aqui no caso você vai verificar a esbeltez da mesa. Se passar, você vai e verifica a esbeltez da alma. Se passar e ele tiver abaixo do limite de esbeltez inferior, você verifica se ele é flambagem por flexão também, e aí se sim, você vai calcular os limites de compressão aqui em relação a Y, que no caso é o pior caso. Vamos para o passo a passo, você já vai entender, tá? Você vai ver que olhando assim parece extenso, mas na verdade é um passo a passo que sempre se repete constantemente, tá? Depois a gente vai recorrer a esse fluxograma mais vezes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o primeiro passo aqui, né? Definir a esbeltez do perfil. Então vamos lá. O índice de esbeltez do perfil, do perfil como um todo, significa que ele precisa ter uma geometria adequada, que a norma limita, para você poder trabalhar com um perfil solicitado a compressão. A norma não deixa você usar perfis com esbeltez menor que 200 para elementos solicitados a compressão. Isso é uma definição da norma, e você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer para você não perder tempo é calcular esse limite de esbeltez. Tá? Então vamos lá, como se calcula o limite de esbeltez? É um coeficiente K, o L livre. O que é o L livre? No nosso caso do nosso mezanino, se a gente for ver lá no nosso mezanino aqui, vamos supor que seja esse pilar, tá? Fosse esse pilar. Qual que é o L livre dele em relação a X? Lembrando que X é esse eixo aqui, ó, esse eixo X, tá? E Y é esse eixo aqui. O comprimento livre em relação a X é quanto tem do perfil sem travamento nenhum nesse sentido e quanto tem do perfil sem travamento nenhum nesse sentido. No caso do mezanino, os pilares, como você está vendo aqui, eles estão com X e Y destravados nessa altura aqui, que é 2,70 aqui no nosso mezanino, tá? 2,70 essa altura. Aqui tem uma vista melhor para a gente ver aqui. Uma
vista melhor aqui. Isso. Ele está destravado. Agora, essa viga V1, que é o que a gente está calculando, no sentido X, ela não está travada. Tá vendo? Ó? Ela não está travada no sentido do eixo X. Ou seja, ela pode se deslocar do eixo X. E no sentido Y, ela está travada aqui no meio. Então, o comprimento destravado do sentido X seria 2,5, porque não tem travamento nenhum, né, travando ela, evitando que ela faça esse movimento aqui, ó, o movimento de flexão para baixo aqui, quando você fizer a compressão, ou para baixo ou para cima, tá? Nesse sentido. E no sentido Y, ela tem esse travamento no meio, ou seja, o comprimento livre dela vai ser esse comprimento aqui, daqui até aqui, que no caso é 1250 milímetros. Isso é importante porque quando a gente for calcular o índice de esbeltez, você vai calcular a esbeltez para os dois lados. Normalmente a gente calcula só a esbeltez para o lado menos favorável, né? Que no caso é sempre é o lado de menor raio de giração. Raio de giração, como você pode ver, todo o perfil tem aqui a sua propriedade de raio de giração. Observe que o raio de giração no sentido X é 3 vezes maior que o raio de giração no sentido Y, tá? Nesse perfil. Você vai ver que existem perfis que possuem raio de giração semelhantes, são os perfis H. Os perfis H, eles têm mesa mais ou menos na mesma dimensão do que a alma, em termos de altura, para poder manter ali os raios de giração próximos, para ele ser um perfil resistente à compressão nos dois sentidos. Então primeiro você calcula a esbeltez no sentido X. De onde eu tiro o K? O K vem dessa tabela aqui que está na norma. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. O K depende das ligações, né? Dos vínculos entre as peças. No caso de viga bi-engastada, o K é meio. No caso de viga engastada em um ponto e em outro ponto rotulada, o K é 0,7. No caso de viga engastada num ponto e carregada em outro ponto, por exemplo aqui um pórtico de mezanino, ou um pórtico de galpão, pode ser assim, ou simplesmente um totem, enfim, quando você tiver essa condição, que ela pode se deslocar nesse sentido, o K é 1. Viga, perfil, né, barra bi rotulada, o K é 1, e barra engastada em uma extremidade e a carga pontual de compressão na outra extremidade, o K é 2. E aqui quando você tem ela rotulada, permitindo giro nesse sentido, e uma carga pontual aqui, permitindo somente o deslocamento lateral, o K é 2. Esses aqui são os valores teóricos, e aqui embaixo você tem os valores recomendados de utilização do K, tá? Eu particularmente utilizo os valores teóricos sem problema, porque a norma pede que a gente recomenda que a gente utilize esse. Alguns softwares de cálculo que eu já pude acompanhar o passo a passo, eles utilizam os valores recomendados, e tem outros softwares que utilizam os valores teóricos. Sem problema algum eu utilizo os valores teóricos, mas você pode usar os recomendados a favor da segurança. Você vê que ele é sempre em torno de 10, 20% maior aqui, tá? Vamos lá, definindo o limite de esbeltez no sentido X, ou seja, nesse sentido aqui, ó, o eixo é esse, em relação a esse eixo, ou seja, para a gente saber se a viga não vai flambar para lá ou não vai flambar para cá, tá? Para baixo ou para cima do eixo X, para ver se ela não vai sair desse centro aqui, tá? Então o K, como ela está bem engastada, a nossa V1, eu vou considerar 0,5. O L livre, ou LX, é o que a gente viu lá, ele é 2,5 metros ou 250 centímetros. Dividido pelo raio de giração, 6,18, que é o raio de giração em X, eu obtenho o valor de 20,22. Muito bem, tá abaixo de 200, ok, podemos continuar o cálculo. E o menos favorável seria esse, já que ele está travado no meio, mas eu tenho que fazer ainda a verificação, porque o raio de giração no sentido Y é menor, 2,22. Mesma coisa. O K, como nesse caso aqui, ó, deixa eu explicar para vocês certinho para não haver dúvida. Como nesse caso aqui, tá?
o perfil ele está biengastado, nesse caso aqui eu estou considerando, como ele tem só daqui até aqui, estou considerando que aqui ele pode haver alguma movimentação nesse sentido, apesar de que eu poderia considerar ele como biengastado também, mas como essa barra tem uma inércia muito inferior, eu vou considerar o pior caso, que é o K de 1, tá? Como se ele tivesse engastado numa ponta e na outra ponta ou rotulada ou livre. Eu estou considerando isso a favor da segurança, tá? Então, eu vou considerar o pior caso, 1 vezes 125 centímetros dividido pelo raio de giração 2,22. Nós temos aqui 56,30, menor que 200, ok. Se eu tivesse considerado meio, esse número seria menor e estaria ainda mais distante do limite estabelecido pela norma. A norma estabelece 200 para compressão e 300 para tração, como eu já falei. Tração nós não vamos tratar aqui nessa aula, porque nenhum dos elementos do mezanino está solicitado diretamente a tração. Então nós vamos nos ater aqui à compressão. E se bem que a tração ela é muito mais simples, o método de cálculo da tração. A compressão é mais complicado. A gente vai focar nesse assunto agora, porque é o que a gente vê, a gente mais usa, né, nesse tipo de projeto que é um mezanino. Então, definidos aqui os Ks, ok. O índice de esbeltez da barra, no nosso fluxograma a gente poderia então passar para o próximo passo, que é definir a esbeltez da mesa e a esbeltez da alma, ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero que você saiba o seguinte: de todo esse fluxograma aqui que nós estamos vendo, para o nosso caso aqui, que é flambagem por flexão, ou seja, não existe a flambagem por torção nesse caso. Flambagem por flexão significa que ele vai flambar em um eixo só e não em dois eixos, torcendo a viga, que é um caso específico. Então nós vamos considerar somente a flambagem por flexão. Então nós vamos partir para essa linha de raciocínio aqui. E tudo que interessa para nós é essa última fórmula aqui, ó. A compressão resistente, ou seja, a resistência à compressão do perfil, ou nosso N compressão, força axial de compressão resistente, ela vai ser esse X, né, que é a letra grega X, que parece um X, ou a área do perfil, vezes a área do perfil, vezes o módulo de resistência elástico do aço, e módulo de resistência elástico, não, o limite de escoamento elástico do aço dividido pelo coeficiente de segurança 1,1. Então, basicamente, isso a gente tem, isso a gente tem, isso a gente tem. A gente precisa descobrir o nosso X. Na verdade, nesse fluxograma aqui está faltando uma coisa, que é esse fator Q aqui, tá? Então, só completando a fórmula para vocês aqui, na norma certinho, ela diz o seguinte, que a força axial resistente de projeto, ela é essa letra grega X, vezes um fator Q, vezes uma área, que a gente já tem, que é a área aqui do perfil, vezes o FY, que é o limite de escoamento do aço, dividido por 1,1, que é o coeficiente de segurança, tá? Isso nós temos, isso nós temos, isso nós temos. Resta para nós calcularmos o Q e calcularmos o coeficiente Xi. Então vamos lá, como que calculamos esse coeficiente Xi? Nós temos duas hipóteses para esse X, vou chamar de X aqui, tá? O X é 0,658 elevado ao lambda 0 ao quadrado, quando o lambda 0 for 1,5. Calma que você não sabe ainda o que é esse lambda 0, nós já vamos calcular o que é ele, tá aqui embaixo. E se por acaso ele for maior que 1,5, você faz essa conta inversa aqui, tá? Ou seja, para calcular o X eu ainda preciso de um lambda 0. Como se calcula o lambda 0? Calculo o lambda 0 a partir dessa raiz aqui. Ele é a raiz do Q, que está relacionado aqui às esbeltezes da mesa e da alma. Ele multiplica pela área vezes o FY dividido por NE, que é o limite de compressão do perfil, tá? Esse aqui nós já vamos calcular também. Ou seja, para calcular o lambda eu preciso do NE, tá me faltando, e preciso do Q. O Q é um fator
que é uma multiplicação de um QS e um QA. Já vou explicar o que é isso aqui também. E eu preciso do NE para calcular isso aqui. O NE, ele é o que? Ele é a força axial de flambagem elástica, tá? Significa que ele significa força axial, é quase como se fosse a força axial resistente, ou seja, elástica, no regime elástico, de um perfil solicitado à compressão, aqui no eixo X e aqui no eixo Y. Esse NEX ou NY, nós conseguimos calcular ele de primeira, porque nós já temos todas as informações. Que informações são essas? Π, que é a constante, que você já tem esse valor, o módulo de elasticidade, o momento de inércia em relação a X, você já tem esse número aqui também, tá? Aqui, momento de inércia em relação a X, 635, dividido pelo Kx, que nós já calculamos aqui, o Kx, que é o 0,5, vezes o Lx, que isso tudo ao quadrado. Isso já dá para calcular, e o Y também já dá para calcular. Resta calcular o Q, que vem de um QS e de um QA. Vamos lá? Nós já vamos entender o que é isso aqui. A norma separa os diferentes tipos de perfis em elementos do tipo AA e elementos do tipo AL. Tá? Lembrando que nosso objetivo é preencher essa fórmula aqui, ó, tá? O que nós estamos calculando agora? Nós vamos buscar calcular o Q, nós vamos buscar calcular o NE, para depois calcular o lambda, para depois calcular o X, para depois substituir o X e o Q aqui e terminar essa conta. Tá? Então, a norma separa em dois tipos de elementos. Tá? Mesas ou almas de seções tubulares retangulares, que é esse caso aqui, é o grupo 1. E as lamelas aqui de perfis. Não é o nosso caso. Tá? O nosso caso é um perfil I, da Gerdau, que encaixa-se no caso no elemento AA do grupo 2, que são as almas de seção IHU, olha aqui, almas de seções IHU, nosso caso, e o grupo AL, o grupo 4, mesas de seções IHTU, as mesas de seções. Ou seja, nós vamos usar para o nosso perfil os limites B sobre T limite, que é o limites BUTs, 1,49 vezes a raiz de módulo de elasticidade dividido pelo limite de escoamento, e aqui a mesma coisa, só que multiplicado por 0,56 ao invés de 1,49. Ou seja, existem limites para todos os outros elementos, mas nós só vamos utilizar os elementos AA, o grupo 2, e os elementos AL, o grupo 4. Tá? Importante isso aqui. Então vamos lá, vamos calcular a SBLTs limite da alma, o nosso lambda R, que é aqui, ó, ele está no grupo 1, é a alma de seção I, H ou U. O lambda limite é 1,49 vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade, que é 20.500, dividido por 34,5. Isso deu 36,32. Se eu for calcular o meu B sobre T, como diz a norma, aqui ó, B que é a altura, no nosso caso aqui tá, no nosso caso aqui é o nosso D', tá, ó, se você for ver aqui certinho, nosso D', o nosso D' sobre o TW, ele vai, aqui tá errado, tá, é na H sobre o TW, isso aqui é o D' sobre o TW, tá, ele vai dar 32,13. Como ele é menor do que o limite superior aqui, no caso o lambda R, a gente considera que não há fator de redução no QA. Lembra que o Q é o QA vezes o QS. Então, o QA não tem redução, ele permanece sendo 1. Ou seja, a alma desse perfil é compacta à compressão. Vamos fazer o mesmo cálculo para a mesa agora. A mesa, o limite é 0,56 vezes raiz quadrada de módulo de elasticidade sobre o FY. O que nós temos aqui? O lambda R, 0,56, faz essa conta toda, nós temos 13,65. Quanto que é o meu B sobre T, ou no caso B sobre 2TF? Ele vai ser 50, que é a mesa aqui, ó, olha aqui, ó. Ele é o B, tá vendo? Ó? Ele é metade da mesa, dividido pelo meu TF aqui. Esse TF aqui, o que ele é? Ele é, no nosso caso aqui,
a espessura do elemento 4. 50 dividido por 2, 50 dividido por 2 vezes 4,9 dá 5,10. Tá, não, então, aqui é 100, tá? Como o nosso, então, se você fizer essa conta aqui do lambda, como o nosso lambda calculado está menor do que o lambda inferior, então novamente o nosso QS vai ser 1. Portanto, o Q, nosso fator Q, que é o QA vezes o QS, ele vai ser 1. Ah, mas e se não fosse? Se não fosse, a norma tem uma sequência de cálculos que você deve fazer para chegar nesses fatores de redução, tá? Bom, acho que para o nosso exemplo aqui a gente não tem necessidade de fazer esse cálculo nesse momento, mas os fatores de redução normalmente são pequenos, tá? Vai de 0,97, às vezes 0,95, 0,93, mas existe esse fator de redução. É para você entender como funciona. Se passar do limite, você tem que olhar direitinho na norma. O nosso fluxograma tem isso aqui. Na verdade, o nosso fluxograma ele fala, se passar, ele manda você ir para o outro, se não, ele manda você escolher outro perfil, nem pede para você calcular aqui. Isso aqui é um fluxograma feito pela Gerdau, tá? Ele nem pede para você calcular isso aqui, para você botar esse perfil solicitado a compressão, tá? Mas, de novo, é possível, você consegue fazer. E se por acaso você chegar num número, você consegue fazer esse tipo de coisa também. Olha aqui, ó, olha uma lamela aqui, ó. Você pode adicionar no perfil um elemento e adicionar ele no seu B sobre T, né? Você pode adicionar ele no seu B sobre T e fazer a conta, sem problema nenhum, tá? Beleza, ou seja, o nosso Q é 1, multiplica o QA vezes QS e dá 1. E agora? Agora a gente precisa calcular a força axial de flambagem elástica, NE, tanto no sentido Y quanto no sentido X. Isso aqui é determinante para nós, para que nós possamos calcular depois o lambda 0, que depois nós calcularemos o fator X de redução, e depois nós vamos preencher aquela fórmula final, e aí acabou, certo? É isso. O processo é longo, mas é assim que precisa ser feito. De novo, existe uma ferramenta para fazer tudo isso. Você não vai fazer isso tudo na mão, não é nem seguro você ficar fazendo todos esses cálculos na mão, e nem produtivo. Vamos lá, para flambagem em relação ao eixo central X, a fórmula é essa. Para flambagem em relação a Y, a fórmula é essa. Normalmente, já faz só o pior caso, que é o Y. Não precisa fazer para o X, quando você está tratando de um perfil desse aqui, a menos que você tenha o L, tá? Na verdade não precisa ser o Y. Se o L, os dois L's forem iguais, ou seja, o comprimento de flambagem, o comprimento livre de flambagem forem iguais, você calcula somente o de menor inércia. Se você tiver comprimentos diferentes, você calcula os dois para você garantir que você está realmente pegando o pior caso. Então, a força axial de flambagem elástica para X, está aqui a conta. Π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia em relação a X, dividido por meio, que é o K, vezes 250 ao quadrado, dá 8.222 kN de resistência à compressão no regime elástico. Ok? E a força axial de flambagem elástica em relação a Y é a mesma conta, só que aí eu troco o momento de inércia de X para Y e troco o L, que agora é 125. Se você não se lembra por que é 125, voltando aqui ao nosso mezanino. Cadê o mezanino? Aqui. Nesse sentido ele tem 2,5, e nesse sentido aqui ele está travado. Para flambagem nesse sentido, ele tem um travamento aqui no meio, então ele está travado em 125 centímetros. Para flambagem assim, ele não tem travamento nenhum, ou seja, ele tem 2,5 de
comprimento livre, ou LX, né, que é o nosso caso. Vamos voltar para nossa conta, nós já estamos terminando. Fiz a mesma coisa para o Y, encontrei 1061 kN. Pego o pior caso e jogo lá para calcular o lambda zero. Calculou o lambda zero como? Raiz quadrada de 1 vezes a área 16,6 vezes 34,5, que é o módulo de elasticidade, módulo de resistência do escoamento do aço, dividido por 1061, que é o NE. Quanto deu? 0,73. Volta lá. Como o lambda zero ele é menor que o 1,5, lembra? Eu vou para aquela conta que é 0,658 elevado ao lambda zero ao quadrado. Se ele fosse maior que o 1,5, ele seria essa conta aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Opa, aqui. Ele seria essa fórmula aqui se ele fosse maior do que o 1,5, 0,877 dividido por lambda ao quadrado. Aí eu calculo o lambda. 0,73 deu menor que o 1,5. Vou substituir na formulinha do x. 0,658 elevado a 0,73 elevado ao quadrado me dá 0,8, ou seja, o meu fator de redução está reduzindo a resistência plástica do meu perfil, a resistência elástica do meu perfil a 80%. Está dizendo, ó, esse perfil, se você fosse trabalhar, lembrando, ó, se você fosse trabalhar no regime elástico dele, ele estaria aqui, ó, é a área vezes o módulo de resistência ao escoamento. Se você fosse trabalhar só com isso, seria 100% do perfil. O perfil teria que escoar antes de flambar. Mas ele está falando que quando você chegar a 80% da força, ele vai começar a flambar. Ou seja, esse é a sua resistência à compressão. Você substitui aqui no X e divide pelo coeficiente de segurança. Substitui agora nessa fórmula aqui. O que nós temos? Resistência à compressão é o 0,8 vezes o nosso Q, que é 1, vezes a área, que é 16,6, vezes o FY, que é 34,5. Tudo isso divide por 1,1, faz essa conta, você vai encontrar 416,5 kN de força, tá? Significa aí 41.650 quilos, 41 toneladas aí nesse pilar até ele flambar, ok? Ok, tudo bem, a gente já verificou, ó, de novo, tá? O nosso perfil, a nossa barra não estava sujeita à compressão, porém eu calculei a resistência dela para te exemplificar, para te mostrar como é feito esse cálculo, tá? Mas vamos supor que ela tivesse sujeita à compressão. O que nós teríamos que fazer? Já acabou aqui? Eu sei que ela passa a flexão, eu sei que ela passa ao esforço cortante, eu sei que ela passa a compressão. Posso dizer que o perfil atende? Não, você não pode dizer ainda. A norma ainda pede mais uma verificação. A verificação dos esforços combinados. A flexão, contorção e, nesse caso, só flexão, contorção, né? A verificação por flexotorção. Ele pede para você fazer um combinado disso e verificar através de fatores de aproveitamento e te dá um limite que é para você respeitar. Vamos lá. No caso, você vai dividir a compressão solicitante pela compressão resistente e vai verificar. Se for maior que 0,2, então você faz essa conta aqui. Se for menor que 0,2, então você faz essa fórmula aqui. Ou seja, se essa taxa for maior que 0,2, maior ou igual, você faz essa fórmula. Se for menor ou igual a 0,2 a taxa da compressão solicitante pela resistente, você utiliza essa fórmula aqui. Qual que é a diferença das duas? A única coisa é um 8/9 aqui, tá? É só isso, a diferença das duas. Uma fração, tira uma pequena fração disso aqui.
Bom, o que essa fórmula diz? Ele fala assim, ó, as eficiências de cálculo somadas não podem ser maiores que 1. O que significa isso? Olha, se o meu perfil, vamos supor que o meu perfil suporte 10 toneladas de carga axial e eu estou solicitado a 5 toneladas, ou seja, eu estou com 50% de aproveitamento do meu perfil. Se o meu momento resistente é 1000 kN vezes centímetro e eu estou solicitado a, por exemplo, 500 kN, significa que eu estou com 50%. E se minha resistência ao momento em Y é 500 kN e eu estou solicitado a 250, significa que eu estou a 50%. Se eu somar 50% mais 8 nonos, 50% mais 50%, significa que eu vou dar maior que 1. Ele fala, você não pode fazer esse perfil passar se essas combinações derem maior que 1. Se esses aproveitamentos derem maior que 100%, o perfil não atende as especificações. Mais ou menos assim, tá? Você vai ver como que o nosso perfil tá aqui. Vamos lá. Força axial solicitante dividido pela força axial resistente. Ó, nossa barra não está sujeita à compressão, mas vamos supor que ela estivesse sendo solicitada a uma carga de 20 kN, uma carga de 200 kg de compressão ali, tá? Eu vou dividir o 20 kN dividido por 416, que é a resistência que nós já calculamos agora na resistência à compressão. Deu 0,04, menor do que 0,2, portanto eu utilizo essa fórmula aqui, ó, tá? Que não tem o 8 nonos. Vamos lá? 20 por 416 voltando aqui, o nosso esforço solicitante de compressão dividido pelo esforço resistente de compressão, no nosso caso aqui deu 20 por 416. Por que esse 20? Nossa barra não está sujeita a esforço axial de compressão. Então, supondo, para nosso exemplo, que nossa barra estivesse sendo solicitada a uma carga de 20 kN de compressão, uma carga pequena aqui de 200 kg de compressão, nós vamos fazer esse cálculo aqui para você entender como funciona essa fórmula. Eu vou colocar o 20 kN e vou dividir por 416, deu 0,04, menor que 0,2, portanto, vamos partir para a fórmula B, não é a fórmula A, é a fórmula B. A fórmula B diz o seguinte, você vai pegar essa conta que você fez, dividir por 2, ou seja, o esforço solicitante dividido pelo esforço resistente, vezes 2, né? E vai somar isso com o momento solicitante em relação a X, dividido pelo momento resistente em relação a X, mais o momento solicitante em relação a Y, ou seja, flexão nesse sentido, dividido pelo momento resistente em relação a Y. Nossa viga não está sujeita a momento no sentido Y, tá? Por isso que nós nem fizemos o cálculo. Ela só está sujeita a momento fletor no sentido X, ou seja, no sentido de maior inércia. Por isso essa parcela aqui vai ser zero. Vamos fazer a conta. 20 dividido por 2 vezes 416, que é o solicitante dividido pelo resistente, mais... Aí vamos lá para a parcela do momento em X. 301,04, que é o solicitante, nós já vimos lá no começo. Se você não se lembra, volta lá no comecinho, lá quando a gente fez o diagrama de corpo livre, você vai ver 301,04 kN/cm dividido pelo momento resistente em X, que nós calculamos lá no MRD, que a gente calculou o momento resistente à flexão, que foi o primeiro dimensionamento que nós fizemos. Tudo isso, se você fizer a conta, vai dar 0,126, menor que 1, portanto, agora sim, você pode dizer perfil atende a todas as solicitações.
Teoricamente, nós terminamos de calcular uma barra, tá? Isso é um trabalhão, rapaz. Eu falo pra você que é um trabalho grande. E não dá pra você hoje em dia, no mercado, trabalhar fazendo cálculo na mão, como se fazia antigamente. Você tem que ter uma produtividade para você poder atender os prazos que se pedem, para você ter a qualidade de trabalho que se pede, porque aqui, se você errar alguma coisa, pode passar despercebido. Você precisa ter uma ferramenta. Então existem softwares no mercado que fazem esse trabalho, e existem softwares no mercado, tanto alguns gratuitos, como é o caso, por exemplo, do Visual Metal. Se você baixar o Visual Metal, ele faz algumas contas diferentes, mas ele chega em resultados muito próximos disso aqui. Ele faz todas essas verificações para você. E eu criei uma ferramenta para me auxiliar ao meu trabalho. E agora você vai ver como que eu calculo todo o mezanino utilizando essa ferramenta. Nós não vamos calcular o mezanino inteiro aqui na mão. Não teria tempo hábil, não seria bom para você. Porque agora que você já entendeu como funciona o mecanismo de cálculo, agora eu posso apresentar para você essa ferramenta, tá? Então no próximo vídeo a gente vou te apresentar essa ferramenta, você vai entender como ela funciona e vai estar disponível lá no site para você baixar se você quiser, tá? Obrigado, até o próximo vídeo, até mais.